Eu quero falar hoje sobre o valor da unção. Não vou pregar muito, devo falar uns 30 minutos com vocês nessa noite. E eu quero te levar a você entender o valor da unção nessa noite. Lucas capítulo 4, abra comigo, capítulo 4 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Vamos ler a partir do 16. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Evangelho de Lucas 4, 16 ao 19. Eu quero ler esses versículos com você, para falar com você hoje sobre o valor da unção. Hoje nós vamos distribuir para você esse vidro de óleo. Nós estamos distribuindo hoje, em todas as igrejas da regional, esse vidro de óleo. O óleo da unção. O óleo da unção, e eu creio que esse óleo vai acontecer milagres, milagres muito grandes. Querido, essa semana, alguém me ligou contando um testemunho na segunda-feira. É muito louco o que aconteceu, é muito louco que esse óleo produziu. Uma pessoa, ela mora fora do país e está passando algumas dificuldades financeiras. E então, o custo daquela casa onde aquela pessoa mora é muito caro ali nos Estados Unidos. Não é barato, muito caro. E o marido desempregado, a situação difícil. E então, aconteceu algo muito terrível na casa daquela família. O motor que funciona, que aquece toda a casa e também produz toda a água quente da casa, petecou, estragou. E aquele motor não é barato, é caro. Que é o aquecedor, ele é um negócio muito grande. Eu não sei quem aqui já esteve no exterior, Europa, para lá, usa-se muito, né? Tem que ter. É o que aquece a água, então a água lá não é igual elétrico, chuveiro igual aqui nós. Ele não dá conta, por causa da neve não aguenta, então tem que ter os aquecedores. Então, um motor muito grande. E então, aquela pessoa estava com o motor estragado. Já tinha 3 dias. E não tinha dinheiro para consertar. Chamou o técnico deu a avaliação, disse, não, fica 8 mil se tiver conserto. Se não tiver, $15 mil. Aquela pessoa falou, e agora? A família falou, e agora? A mulher disse assim, agora Deus vai consertar esse motor. E então o genro daquela mulher não é crente, ele falou, não, você está doida, aí não conserta assim não. Nós vamos dar um jeito, vamos pagar isso para você. E o técnico falou, não, isso aí queimou tudo, acabou tudo. Sabe o que ela fez? Ela tinha um vidro de óleo desse aqui, em casa, de Israel. Ela foi lá, pegou o óleo, Francinete, jogou em cima da máquina. E falou, Deus, o Senhor vai consertar essa máquina. E amanhã, essa máquina vai amanhecer funcionando. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu não vou banhar mais na água fria, eu não tenho dinheiro para consertar. Quando deu 5 da manhã, o marido daquela mulher subiu as escadas daquela casa, gritando, falando, chorando. E dizendo para ela, acorda, acorda. E ela acordou assustada, disse, desce aqui.
Ela desceu lá embaixo e disse: olha o que aconteceu. A máquina está funcionando. O óleo. Um óleo desse aqui. Um óleo. Um óleozinho desse. Simples. Ligou para o técnico ficou doido. Falou: não existe isso não. Isso não existe, pode ir lá ver. Está consertado. Está funcionando. Queridos, eu quero te dizer algo tremendo. Nessa noite, o valor da unção. Isaías 61, o profeta fala sobre o Messias que viria e a grandeza do Messias. Mas aqui em Lucas capítulo 4, esse mesmo Messias que Isaías 61 profetiza, ele abre o livro em Isaías 61 e lê. Verso 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61. Se você quiser conferir, confira em sua casa. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem fez isso? Quem sabe? Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Fala comigo assim: Jesus tinha um ministério marcado pela unção. Querido, você precisa entender que as coisas de Deus não acontecem por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acontecer. As coisas de Deus não acontecem pela ilógica. Não, as coisas de Deus, elas têm um processo. E qual é o processo que Deus trabalha na vida de uma pessoa? Pela unção. Lá no livro de 2 Samuel diz que o profeta ungiu Davi. E depois daquele dia, se eu não me engano é 2 Samuel capítulo 16, se eu não me engano. Fala que Samuel ungiu a Davi. Ele era um menino, um rapaz pequeno ainda. Mas depois daquele dia, houve algo diferenciado na vida de Davi. Eu quero te dizer nessa noite, você não vai levar para casa qualquer coisa, você vai levar um óleo consagrado para a sua casa. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé, o que está escrito lá? Curará o enfermo, e se lhe tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Como estou entendendo, diz glória a Deus. Diz assim: a unção é algo muito grande, é algo muito forte. Eu quero te dizer para você que a unção, ela muda situações. No livro de Isaías, capítulo 10, verso 27, o profeta diz que a unção, ela quebra o jugo e despedaça o fardo. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e então eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque a unção quebra o fardo. A unção despedaça o jugo. O que é um jugo, irmão? O jugo é um canga.
uma prisão. Quem aqui já foi na fazenda? Esses dias aqui, ó, quem não foi em fazenda sabe. Quem mora aqui pro lado de Trindade sabe o que eu vou falar agora. Ou você que vê jornal, você viu, né, aquele tanto de boi com aquelas cangas. Aquilo é um jugo. Um jugo que prende duas coisas. Aquilo é um jugo. Quantas pessoas estão presas em jugos? Quantas pessoas estão presas em situações que ela nunca consegue sair? Quantas pessoas estão presas em situações financeiras que elas nunca conseguem vencer? Quantas pessoas estão presas em situações espirituais? Ele nunca dá conta de vencer o pecado. Ele nunca dá conta de vencer o sensualismo. Ele nunca dá conta de vencer a masturbação, a pornografia. Ele nunca dá conta de vencer a lascívia. Ele nunca dá conta de vencer as brigas. Ele nunca dá conta de vencer a dívida. Quantas pessoas que estão presas em jugos, que ele luta, e continua a mesma coisa, presa em jugos. Mas olhe para mim, a unção de Deus é capaz de quebrar esses jugos. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. O poder de Deus na tua vida é capaz, presta atenção, é capaz de despedaçar, como diz Isaías, todo jugo, tirar você desta canga que você tem vivido, deste caminho mau que você tem passado. E a Bíblia diz ainda que é capaz de tirar o fardo. Quantas pessoas têm levado tantas coisas na sua vida que eles já não conseguem, quantos pesos, quantas dificuldades. Mas eu quero te dizer que estes dias isto pode mudar na tua vida, porque a unção de Deus é capaz de quebrar, de despedaçar o fardo que você está vivendo. Talvez esta prisão emocional, talvez essa prisão espiritual, talvez essa prisão física, essa doença que você não consegue vencê-la, essa doença que você não consegue deixá-la. Mas eu quero te dizer que esses dias sua vida pode mudar, sabe por quê? Porque a unção, ela tem um valor grande. Muitos olham para Jesus e vê um ministério frutífero, vê um ministério estrondoso, vê um ministério grandioso. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus foi um ministério marcado pela unção. O ministério de Jesus não era um ministério comum, não era um ministério normal. Jesus não foi um homem normal. Jesus, ele foi ungido. A Bíblia diz que no seu batismo o Espírito Santo desceu do céu e houve uma declaração sobre ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E enquanto então ele entra na cidade de Nazaré, ali naquela sinagoga, ele lê o livro de Isaías, ele abre o livro e então ele mostra o segredo do seu ministério. Ele mostra aonde o seu ministério estava baseado, aonde o seu ministério estava enraizado, aonde o seu ministério estava fincado, de onde o seu ministério saía, de uma unção que Deus tinha derramado sobre ele. Qual era a unção? Era a unção para evangelizar os pobres, era a unção para proclamar libertação aos cativos. Por isso Jesus, quando ele chegava, ele libertava. Por isso Jesus, ele orou pelo filho da viúva de Naim, e o menino teve que levantar. Por isso que Jesus orou, querido, pela filha de Jairo, e ela teve que ressuscitar. Por isso que Jesus falou para Lázaro: sai para fora. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus não era uma palavra normal, era uma palavra que tinha unção. Eu quero te dizer, quando você tem unção na tua vida, quando a unção ela está dentro de você, a sua vida não é mais normal. Não é mais normal. A unção estava sobre ele para libertar cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Por isso que quando ele passa naquela cidade, ali na região de Gadara, que ele chega naquela cidade ali em Gadara, naquela região de Gadara,
um homem, preste atenção, um homem que vivia no cemitério, um homem que vivia nu, não fazia barba, não vestia roupa, não tomava banho há anos, um homem que vivia, ele alimentava dos cadáveres que era colocado naquele cemitério, e ele comia a carne podrificada que era daqueles cadáveres que entravam naquele cemitério. Era um homem que já tinha virado um bicho. E quando Jesus chega ali, ele passando na região de Gadara, ele passa na porta daquele cemitério. Aquele homem, ele vem ao encontro de Jesus para destruir Jesus. Ele vem para arrebentar com Jesus. Então quando ele chega perto de Jesus, Jesus disse: aquieta-te. Aquieta-te. E os demônios começam a proclamar, e os demônios começam a alvoroçar, e diz: por que você vem nos perturbar antes do tempo? Por que você está aqui? Jesus disse: sai dele, sai desse corpo, sai desse homem, sai de dentro desse homem. E aqueles demônios disseram: mas nós comandamos tudo isso aqui, nós precisamos de corpo para habitar, nós estamos alojados no corpo desse homem. Então Jesus vê um bando de porco e diz: entra naqueles porcos lá. E então ele sai do homem e entra na porcada. E a porcada dispara para o mar da Galileia e afunda tudo no mar da Galileia. E a Bíblia diz que aquele homem, ele fica em perfeito juízo. E então aquele homem vira para Jesus em perfeito juízo. Agora ele já tinha rapado a barba, agora ele já tinha colocado roupa, ele já tinha tomado banho, já tinha escovado os dentes. E ele olha para Jesus e disse: Jesus, eu quero te seguir. Jesus vira para aquele homem e disse: não, volta para a tua casa, conserta com a tua família e salva a tua família. Sabe por que isso aconteceu? Porque sobre Jesus, Paulo tinha uma unção de libertar os oprimidos. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Ser crente, irmãos, não é apenas uma frase. Ser crente não é um slogan. Ser crente é ter unção na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha unção sobre a vida dele. A unção para pregoar o ano aceitável. A Bíblia diz que onde Jesus passava, as multidões convertiam. As multidões se arrependiam. As multidões eram tomadas pelo poder de Deus. As multidões entendiam a mensagem do Evangelho. As multidões iam e assentavam aos pés do Mestre. Por quê? Por causa da unção. Apóstolo, eu quero ganhar almas. Como que eu faço? Você precisa ter unção na sua vida. Nessa viagem a gente passou num lugar que talvez foi o pior lugar da nossa vida. Eu falei para minha esposa, eu disse: eu acho que aqui nesse lugar, eu quase parei o carro dessa vez, para pisar naquele lugar. Talvez foi o pior lugar da minha vida na terra até hoje. Foi aquele lugar. Aquele lugar eu encapotei meu carro. Um dos primeiros carros que eu comprei, uma Paraty Zero. Eu não tinha nem terminado de pagar ela. Meu menino Luiz Gabriel, meu caçula, hoje tem 16 anos. Naquela época ele estava com quantos meses, meu amor? 6 ou 7 meses, por aí. Mais ou menos 6 meses. Aquele carro encapotou. Eu estava muito cansado, eu trabalhava muito, mexendo com muitas coisas do ministério, com muitas coisas administrativas. Foi uma época muito turbulenta na minha vida. Eu tomava conta de rádio, tomava conta de pastor, de tanta coisa. Um momento muito difícil. E então eu dei um branco. Quando eu voltei, meu carro estava encapotando. E foi inevitável que ele encapotasse. E aquele carro encapotou. Ele só deu uma cambota porque as rodas se prenderam nos arames. Então aquela cerca, ele arrancou mais de 3 lascas, parece, eu não me lembro quantas, umas 3 ou 4.
e o arame amarrou ali, e minha família toda ali. Samuel, ele tinha 2 anos de idade, 2 anos e meio, e essa cena eu lembro disso ainda, aquela poeira dentro do carro, e o Samuel, ele andava no teto do carro, o carro estava encapotado, e ele dizia: meu maninho morreu, papai, meu maninho morreu, cadê meu maninho? E o maninho não falava nada, e o maninho não gritava. E então eu saí dentro daquele carro, cinto tudo preso. Eu custei arrancar aquele cinto que ele tinha travado, e então eu saí procurando meu filho, olhando para o lado de fora se ele tinha voado, que ele estava atrás dormindo. Deus é tão bom. Lá no porta-mala da Paraty tinha um cobertor. Lá no porta-mala tinha um cobertor grande. Está aqui o Luiz Gabriel. Ele estava comigo dentro do carro. Fica de pé, meu filho. 16 anos hoje. Olha que menino lindo. Fica em pé, ele é vergonhoso. Ele tem... Mas é pregador. Ele tinha 6 meses. Eu não sei como que aquele cobertor saiu lá de trás, saiu, né, o porta-mala da Paraty, ele arrancou, ele saiu, ele abriu entre o banco da frente e o banco de trás, do lado que o carro esbagaçou tudo, quebrou tudo, afundou tudo. O cobertor abriu, Luiz Gabriel caiu dentro e o cobertor fechou. E todos os vidros caíram em cima dele. Luiz Gabriel é tão bom para dormir, que até nessa batida ele não acordou. Ele estava dormindo. Eu custei achar ele, Esther, onde que eu procurava. De repente eu disse: deixa eu ver se ele está aqui. E minha esposa gritava: acha meu filho, acha meu filho. Então quando eu abri aquele cobertor, tinha um sangue nele assim correndo, porque só que a pelinha dele era muito, né, ele era bochechudo na época, douradinho assim, branquinho. Cortou assim de levezinho assim na pelinha muito fininha dele. Eu peguei ele no braço, aquele sangue. Minha esposa diz: meu filho morreu. Eu disse: não. Foi aonde o Gabriel chorou. Eu saí com ele, quebrei o vidro traseiro, outro aonde que tinha, o único lugar que tinha para passar. E então saí com meu filho, tirei toda a minha família. Talvez esse foi o pior dia da minha vida nessa terra. Mas eu quero te dizer, querido, quem serve a Deus, naquela noite, eu estava indo pregar em uma cidade, em Rubiataba. Então, veio o povo da fazenda, que foi um estrondo muito grande, uma fazenda perto, veio correndo com caminhonete, e o carro, a gasolina, o álcool melhor, derramando no escapamento quente, eu com medo daquilo pegar fogo. Então nós desviramos aquele carro. E então ligamos no celular para meu irmão, que morava em Rubiataba, ele veio correndo. A gente levou o carro para a fazenda, eu segui viagem. Aquela noite eu preguei e ganhei 28 almas para Jesus. 28 almas para Jesus naquela noite. Alguém falou: e o carro? Eu disse: o carro fica, eu vou. O que eu tenho a ver com o carro? Eu tenho a ver com o reino dos céus. Eu tenho a ver com o meu Jesus. Talvez o diabo queria matar toda a minha família naquele dia. Mas quem serve a Deus, quem é fiel ao Senhor, você pode descansar nos braços do Senhor. Muita gente me vê hoje pastoreando mais de 300 pastores, 300 líderes, acha que a coisa aconteceu do nada. Não é, amado. Talvez olha para a gente, preguei já em mais de 20 países desta terra,
Alguém acha e diz, não, é assim, não é fácil. Você tem dias difíceis, você tem dias maus, mas eu quero te dizer, a unção de Deus, ela move na tua vida, ela move na tua casa, ela move os teus sonhos, ela move os teus projetos. Por isso Jesus, ele fazia o que fazia. E ele disse no livro do Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, se tu creres em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz, eu enviarei o Consolador, e Ele vai vos ungir de novo. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, você precisa entender algo na tua vida. A unção de Deus, ela é maior que todas as coisas. Por isso você pode ver o milagre. A vida de Jesus era uma vida grandiosa, era uma vida tremenda, porque tinha unção na vida dele. E hoje você vai levar um vidro de óleo para casa. E você não vai levar um vidro de óleo normal. Você vai levar uma unção especial para casa. E se você crer, isso aqui vai fazer uma diferença na sua história a partir de hoje. Eu quero fechar minha mensagem em 10 minutos te falando algo. Você precisa entender uma coisa na sua vida. Você precisa ser criativo. Porque não adianta apenas ter a unção na sua vida, você tem que ter criatividade para usar a unção. Jesus, ele era criativo. A unção estava sobre Jesus, mas havia uma criatividade na pessoa de Jesus. Você precisa valorizar esta unção na sua vida, mas você também precisa entender o poder, ter a criatividade. Jesus, ele chegou em um lugar, certa vez, tinha um homem gago e surdo. Sabe o que Jesus fez, Paulo? Você sabe? Hã? Sabe não? Sabe, Elivon? O que Jesus fez com aquele gago e com aquele surdo? Aquele surdo gago? Jesus pegou ele, tirou ele para fora da cidade, sozinho com eles assim. Você me perguntar por que, apóstolo? Não sei. Eu só sei que Jesus pegou os 2 dedão dele e chuchou dentro do ouvido do cara. E fez mais ainda, William. Abriu a boca do gago e cuspiu dentro da boca dele. Criatividade. Aí você pergunta, por que ele tirou ele? Ele tirou fora da cidade, porque se ele está com os 2 dedos dentro do ouvido do cara, se ele gospe na língua do gago, o que o povo ia falar de Jesus? Ia bater em Jesus. E o que ia acontecer? Nada. Não ia acontecer milagre. Então Jesus, ele arrancou o surdo gago de dentro da cidade. Presta atenção. Ele arrancou o surdo gago de dentro da cidade. Ninguém viu. E ele pegou os 2 dedos e penetrou dentro do ouvido do cara. E cuspiu na língua dele. E disse, seja curada agora. Quem está entendendo diz glória a Deus. Criatividade. A gente tem que ter criatividade. Porque, Ricardo, se talvez Jesus não tocasse os 2 dedos dentro do ouvido dele, ele não ia ficar curado. Foi como eu fiz em Roterdã, em Holanda, o ano atrasado. Quando eu estava pregando, Deus falou comigo, ele disse, olha, dê 7 sopros no ouvido dessa garota. Dê 7 sopros. Eu peguei a menina, escondi ela da igreja, ninguém viu. Eu fiz assim com a menininha e soprei no ouvido da menininha 7 vezes e falei para ela, grita Jesus.
E a surdinha gritou Jesus. A surdinha mudinha gritou Jesus pela primeira vez. Aí depois eu levei ela para o povo. E o povo gritava. Mas antes, irmão, eu escondi a menininha. A gente tem que ser criativo. Como estou entendendo? Diz glória a Deus. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque falta criatividade. Jesus era um homem criativo. Ele tinha unção na vida dele, mas ele tinha criatividade. Como estou entendendo? Diz glória a Deus. Certo dia, Jesus chegou numa cidade, presta atenção, se eu não me engano está em Marcos capítulo 8 que eu estou falando. Ele chegou na cidade e tinha um homem cego. Tinha um ceguinho ali. Sabe o que Jesus fez com o ceguinho, Camila? Você sabe? Hã? Sabe, Camila? Não? Ele pegou Ziel, o ceguinho também, tirou ele para fora da cidade. Cuspiu nos dedos. E apóstolo, hoje está nojento, hein? Presta atenção, cuspiu nos dedos e passou nos olhos do cego. E falou para ele assim: o que você está vendo? Ele diz assim: eu estou vendo os homens como árvore. Jesus, tá bom, cuspiu de novo, passou no olho dele e falou: e agora? Ele diz: agora eu estou vendo. Agora eu estou enxergando. Quem está entendendo? Diz glória a Deus. Teve cego que ele não tirou da cidade, ele curou na frente do povo, mas aquele ele tirou da cidade e gastou 2 orações sobre o cego, para o cego ficar curado. Gastou 2 vezes ele cuspindo nos dedos e passando nos olhos do cego. Aquele cego não tinha muita fé. Aquele cego tinha dúvida, mas Jesus ajudou a dúvida do cego. Se Jesus estivesse na cidade, no meio do povo, será que o cego tinha enxergado? Que o cego, sozinho com Jesus, gastou 2 orações. Será que o cego ia enxergar, gente? Não. Não. Eu quero te dizer nessa noite, você vai levar uma arma poderosa para a sua casa. E eu quero convidar você a pedir a Deus criatividade para usar esse óleo. Não chega lá e taca esse óleo de uma vez, não, irmão. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma arma profética na sua mão. Tenha ele contigo. Tenha ele dentro da tua casa. Começa a usar com criatividade esse óleo. Começa a ungir aquilo que você quer conquistar. Você não precisa derramar tudo, não. Só um pingo é suficiente. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aprenda a regar esse óleo. Não seja ridículo, não. Mas seja consciente. Seja administrativo. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Seja administrativo. Administra esta porção que Deus está entregando nas suas mãos hoje. Apóstolo, mas meu marido, o senhor não sabe o que ele é. Nem quero saber. Minha mulher, o senhor não conhece ela. Nem quero conhecer. Já conheço a minha. Tá bom demais. Tá bom demais. Linda, maravilhosa, cheirosa. Ela falou aqui com você, ela ficou com fome até 3 horas da tarde, ela quase me esganou, mas meu irmão. Ela falou: vou esganar vocês 2. Eu disse: mas que isso? Uma viagem de 20 minutos virou uma eternidade. Virou uma eternidade, irmãos. 40 quilômetros virou 2.000. Olhe para mim, não quero conhecer a sua mulher, mas eu quero te dizer, use a criatividade. Você tem uma arma profética na sua mão. Como você quer ver sua esposa, como você quer ver seu marido. Quem está entendendo diz glória a Deus. Começa a ungir, começa a profetizar, começa a liberar a palavra de vitória. Começa a liberar a palavra de bênção, começa a liberar unção. Começa a tomar posse do teu milagre. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Unge sua casa, unge seu trabalho, unge as suas finanças. Apóstolo, eu tenho estado muito doente. Começa a te ungir todo dia com esse óleo. Você não precisa derramar o óleo na sua cabeça todo, não, irmão. Por que você precisa só de uma bênção? Presta atenção. Tem gente que quer ficar
só com uma bênção. Você pode ter todas as bênçãos com esse óleo. Quem entende isso diz glória a Deus. Tem gente que quer pegar ele e derramar na cabeça só uma bênção. Você pode ter essa bênção e todas as outras. Quem entende isso diz glória a Deus. Pega assim, ó. Pronto, acabou. Você está vendo o óleo aqui? Vê pela fé. Só meio pingo. Vai lá e taca o meio pingo. E declara a bênção. Está abençoado. Quem está entendendo diz glória a Deus. Peça a Deus criatividade. Faça como Jacó. Olhe para mim. Tenho 3 minutos para falar sobre Jacó. Olha aqui. Olha aqui. Presta atenção. Faça como Jacó. Faça como Jacó. Jacó saiu de casa pobre, sem família, sem ninguém, sozinho. Chegou na casa de Labão, casou logo com 2 e continuou pobre, escravo, trabalhando de graça. Olhe para mim, o sogro fez salário para ele, cada vez mudava o salário. Jacó falou, peraí, rapaz, na minha vida está a unção de Deus. Deus falou que vai me abençoar nessa viagem. Deus vai me abençoar. Você é espertinho? Está lá em Gênesis capítulo 30 isso. Leia em casa. Está lá em Gênesis 30, verso 37. A Bíblia diz que Jacó, o sogro, falou para ele assim, ó, as cabras listradas é sua. Aí sabe o que o sogro fez? Deu só os branquinhos para ele. As cabras salpicadas é sua. Só deu os pretinhos para ele. Mas que jeito vai nascer listrado? Que jeito vai nascer manchado? Só tem pretinho. Só tem branquinho. Quem está entendendo? Como? Sabe o que Jacó fez? Jacó diz, sobre a minha vida está a unção de Deus. Fala comigo assim, diz, sobre a minha vida está a unção de Deus. Eu sou uma pessoa ungida de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz, você é ungido de Deus. Você tem que ser criativo. Sabe o que Jacó fez? Ele pegou, Edinho, as cabrinhas vinham tomar água. Né? Então ali elas tinham, era onde que elas se relacionavam. Então sabe o que Jacó fez? Ele pegou vara de álamo, de prátamo, e começou a arrancar a casca dela, assim, a metade. Ele fez assim, ela arrancando a metade da casca, assim. Fazendo assim, aquela curvinha, assim. Então a metade ficou com casca, a metade sem casca. Sabe o que ele fez? Quando os bodes e as ovelhas vinham beber água, sabe o que ele fazia? Ele pegava as varas e colocava na frente delas. E dizia, Deus, põe a tua mão, eu dependo do Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus. Sabe o que acontecia? As crias nasciam como Jacó precisava. Quem está entendendo diz glória a Deus. Você tem que ser criativo. Eu tenho a unção, tem gente que diz assim, eu tenho a unção. E continua um tição. E continua arrebentando, e continua sofrendo, e continua, porque você não é criativo. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa ter a criatividade na tua vida. Você precisa apresentar projetos para Deus, você precisa crer, você precisa usar esse óleo, querido, com ousadia, com inteligência. Qual é o carro que você quer comprar? Pega esse vidro de óleo, põe no seu bolso. Pelo amor de Deus, irmão, não derrame esse óleo tudo no carro das pessoas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você quiser uma caminhonete igual a minha, pelo amor de Deus, não derrama esse vidro de óleo na minha caminhonete, não. Mas pega, pega um meio pingo desse óleo no seu dedo. Vai lá e unja de Senhor, eu quero um carro desse jeito. Apóstolo, eu quero 0 na concessionária. Aí tem que ser metade de meio pingo. Disfarçado.
Você já ungiu as pessoas na UTI? Não é fácil ir em UTI. Não sei em quantas UTIs que eu já fui ungir pessoas. Você vai meio disfarçadinho. A pessoa está lá assim, ó, aquelas máquinas. Tum, tum, tum. Uau, que trem. A pessoa está lá. Uns já foi, né? Aí você chega no ouvido da pessoa. Acabou que não é crente, a família quer. Aí você começa a pregar para a pessoa. Essa semana uma pastora falou assim: apóstolo, o que o senhor faz na UTI? Diz a irmã: é usar a fé. O que a gente tem que fazer? Disse, é o seguinte, irmão. Você chega na cama, que tanto de enfermeira do lado, lá assim, para cá, eles já acostumaram com aquele ambiente. E você ali, e o caboclo já morreu. Aí você tem que usar a criatividade para ver se ganha a alma dele no último toque do gongo. Você vai no ouvido, porque tanto de aparelho, tem uns que você não pode chegar, porque está, né, tudo com infecção. Já orei com pessoas infeccionadas que eu tive que entrar com tanto roupa e tanta luva. Mas mesmo assim ainda, você, pelo amor da causa do Evangelho, você tem que fazer as coisas. Você lembra daquele homem de Itapuranga, aquele dono de uma loja chamado Castelo? Eu orei por aquele homem, no estágio final daquele homem. Aquele homem tinha pego infecções hospitalares terríveis. Quando eu cheguei na UTI, a médica me chegou e disse: olha, pastor, é grave. Nós não podemos chegar perto. É algo de infecção terrível. O grau aí está complicadíssimo. Aquele homem todo inchado, quase explodindo já. Uma cena terrível, irmão, não vou falar aqui. Coisa terrível. As coisas saindo de dentro já da pessoa. Eu tinha que chegar perto daquele homem e dizer assim: olha, eu estou aqui. Falar na alma daquele homem, disse assim: você precisa mexer com alguma coisa. Mexa. É a sua última oportunidade. Se você quer Jesus, eu lembro como hoje, eu disse: pisca teu olho. A médica falou assim: ele não pisca mais não. Ele não faz mais nada. É isso que você está vendo. Aquele dia eu falei para aquela médica: ele vai piscar. Então, quando eu preguei para aquele homem 1 minuto no ouvido dele, eu disse: se você aceita Jesus, pisca os teus 2 olhos, que é a tua última oportunidade. Aquele homem piscou por 3 vezes. Eu saí dali e ele morreu. Olhe para mim, preste atenção numa coisa na sua vida. Eu creio que aquele homem está no céu. A gente tem que ter criatividade. Você tem que ser criativo. Como estou entendendo? Você quer a unção de Deus manifestada na tua vida? Você tem que ser criativo. Tome uma posição hoje de criatividade. Peça a Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se Jesus precisou de criatividade, você acha que eu e você não vai precisar, não, Raul? Nós vamos precisar muito. Quantos entendem isso que eu quero te dizer nessa noite? Você precisa de um milagre. Começa a pegar esse óleo e te ungir todo dia. Eu declaro que ainda esse ano você vai ficar curado de tudo que é flagelo na tua vida. Porque Deus vai te curar, Deus vai te visitar, Deus vai te tocar. Não sou eu. Eu não posso fazer quase nada por você. Sabe o que eu posso fazer? Só isso que eu acabei de fazer, pregar. Agora quem pode manifestar na sua vida é Deus. Eu não posso curar ninguém, irmão. Tem gente que diz: só vem me curar. Irmão, não curo ninguém. Eu não sei em quantas pessoas que eu já orei que já foi curada de câncer. Mas foi Jesus que curou, não foi eu. E eu não sei com quantas pessoas eu já orei com câncer que não foi curado também. Eu tinha essa besteira comigo, pastora Vera. Eu ia orar pelo povo, o povo não era curado, eu ficava bravo com Jesus. Isso era início de ministério. Ficava bravo, eu saía bravo. Só tem que curar. Um dia eu entendi. Quem cura é Deus. Quem faz é Deus. As pessoas são de Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Quem está entendendo? Diz: eu preciso é ir. Eu preciso é fazer a minha parte. Quem entende isso diz glória a Deus. E o resto é com
Melhor, eu não falo nem resto, eu falo tudo. E o tudo é com Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Eu não posso mudar um tio na sua vida, mas Deus pode mudar tudo. E fazer uma nova história. Escrever um livro lindo da sua vida. Quem entende isso diz glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quantos entenderam essa palavra? Diz aleluia. E eu preguei mais 5 minutos. Falei que era 3, preguei 8. Mas ainda bem que eu estou no horário. Glória a Deus. Eu vou terminar 9h30 em ponto, irmãos. Talvez até antes. Preste atenção. Essa noite, nós vamos tocar nesse manto pela última vez. Nesta campanha. Eu quero declarar sobre você, que quando você tocar neste manto, nessa noite, o poder de Deus vai tocar na sua vida. Olhe para mim, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa, Deus pode te curar. Eu me lembro de um homem já velho, de idade. Ele era cego. Ele tinha ficado cego. Eu estava em uma cidade fazendo uma campanha. E então aquela família chegou em mim e disse: olha, missionário, por favor, vai orar com meu pai. A mulher disse com meu marido. Os filhos com meu pai. Eu disse: por que vocês não trouxeram ele aqui na cruzada, na igreja? Ele disse: não, ele já está muito velho, mas ele chora que ele gostaria de voltar a enxergar. E hoje, quando o carro propaganda passou na porta de casa, ele disse assim: se esse homem orar por mim, eu vou ficar curado. Eu vou enxergar de novo. E eu tinha terminado aquela campanha, era final da cruzada, cansado, já era uma cruzada de 4 dias naquela cidade. E então eu fui até aquela casa cansado. Eu disse para o pastor, disse: eu vou lá bem rápido. Ele disse: tá bom, o senhor for lá, estou indo. Essa família é muito querida aqui da igreja. Então eu terminei e fui naquela casa. Quando eu cheguei ali, era um senhor negro já de idade. E eles me trouxeram ele na sala. Tiraram ele do quarto, me trouxeram à sala. E eu perguntei para aquele homem, eu disse: o que você quer? Ele disse: olha, missionário, eu quero ficar curado. Eu creio, eu falei para minha família que se o senhor orar por mim, eu vou ficar curado. Eu disse: mas eu não posso curar ninguém. Ele disse: mas o Deus que o senhor tem é muito grande. Eu disse: é verdade, Ele pode fazer tudo. Eu senti então que aquele homem ia ficar curado. Eu era novo naquela época, eu tinha mais ou menos 23 a 24 anos de idade. Eu comecei ministério muito cedo. Minha primeira igreja eu comecei a pastorear com 18 anos. E então, eu pus as mãos sobre os olhos dele e eu disse: fique curado. E tirei a mão. Eu disse: e aí? Ele olhou para mim e disse: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. E a família começou a gritar. E aquele homem começou a andar normal, sem ninguém, sem a ajuda de ninguém mais. Ele diz: agora eu posso morrer, porque agora eu estou morrendo. Se eu morrer agora, eu vou morrer vendo. Enxerga. E era católico, e ele aceitou Jesus naquela noite. Eu fiz o apelo para ele, e ele então levantou a mão e eu disse: agora você então fez a maior bênção na sua vida.
Que a maior bênção não é você ficar curado, a maior bênção é você poder entrar um dia no céu. Eu nunca encantei com milagres. Milagres é coisa normal para Deus. Sabe, irmão, o maior milagre é quando uma pessoa aceita Jesus. Eu posso fazer uma campanha e multidões serem curadas. Eu volto para casa triste se não houver conversão. Quantas vezes nós estávamos vindo de campanhas, minha esposa disse: mas parece que você está triste, foi tão boa a campanha, tanto milagre. Disse: mas não houve conversão. E outras vezes eu ia em lugares que não acontecia nenhum milagre, e eu voltava rindo para casa. Sabe? Campanhas que tinha convertido 100 pessoas no final de semana. Isso é tudo. Você precisa entender algo. Você tem na sua mão hoje, você vai levar para casa uma arma poderosa. Mas você precisa entender que o mais poderoso é Jesus na sua vida. Mas entenda isso, diz glória a Deus. Ele precisa ser dono da sua vida. Eu e você, presta atenção, não é só você não, eu também. Nós dois precisamos de Jesus. Sem Ele, nós não somos nada. Podemos ser os homens, as pessoas mais ricas da terra, não adianta nada. Que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a alma de uma pessoa vale mais do que o mundo todo. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Apóstolos, presta atenção. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Mas você não pode negociar, é a sua fé. A sua fé. Seu amor por Jesus. Sua entrega por Jesus. Jesus é lindo. Por que o senhor é pastor? Porque não existe nada maior e melhor do que Jesus. Minha família, uma parte queria que eu fosse advogado, outra parte queria que eu fosse engenheiro, outra queria que eu fosse médico. Eu terminei meu colégio com 15 anos de idade. E uns diziam: olha, com 20 anos você já é engenheiro. Outros diziam: com 20 anos você então já é advogado. Outros diziam: com 20 anos você vai ser médico. Com 20 anos eu era pastor. Eu decidi isso na minha vida. O Senhor nunca me deixou na mão. Nunca. 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 Deus nunca me deixou na mão. Eu quero te dizer algo nessa noite. Jesus é tudo na vida de uma pessoa. Muitos familiares meus diziam para mim: você é louco, você é doido, você vai ser pobre, você vai sofrer. Eu disse: se for necessário, por causa de Jesus, eu estou pronto. Mas eu não troco Jesus por nada. E hoje só um irmão meu que ainda não converteu, mas ele vai converter. E todos os irmãos meus estão virando pastores também. Todos. Sabe, irmão, Deus, Ele é poderoso. Eu sou o mais novo da minha casa, mas eu sou o mais ouvido na minha casa. Todos sentam e ouvem. Quando eu abro a minha boca, eles estão prontos para ouvir
e obedecer. Pode ser do mais velho ao primeiro acima de mim. Sabe, quando a graça de Deus entra na tua vida, se você for na minha família, você vai perguntar para eles: seu irmão prega para vocês? Seu irmão fala alguma coisa para vocês? Todos eles vão dizer: nunca pregou. Eu não preciso pregar, eu preciso viver. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Eu preciso viver. Eles precisam ver em mim Jesus. Eles precisam ver em mim diferença. Eles precisam ver em mim graça. Eu não preciso brigar com ninguém. Eu não preciso querer enfiar Jesus de garganta abaixo na vida de ninguém. Eles precisam desejar o Jesus que eu tenho. Muitos me dizem: Luiz, a sua vida é tão maravilhosa. Eu digo: graças a Deus, graças a Ele, porque Ele é fiel. Hoje eu falei uma coisa só que aconteceu na minha vida. Quantas coisas eu e minha esposa já passamos. Quantas lutas, quantas situações. Mas a unção, ela vai nos colocar no céu. Mas a mesma unção que vai nos colocar no céu, ela vai nos guardar aqui nessa terra.